O agrupamento de escolas Afonso Paiva, em Castelo Branco, está a sensibilizar a comunidade escolar para o uso excessivo do telemóvel. Há espaços na escola e intervalos onde a utilização está a ser desincentivada e não proibida. E daí o nome do projeto, chamado Telemóveis QB, sendo que QB é de quanto baste. Luís Santos, o diretor deste agrupamento de escolas, explicou à Reconquista como surgiu a ideia, como foi pensada e posta em prática. A questão do uso excessivo dos ecrãs, neste caso os telemóveis, já no final do ano letivo anterior, já durante o ano letivo anterior, todos nós, quando eu digo todos nós, escolas, todos nós que gravitamos à volta da educação, tínhamos a noção de que isto começava a ser um problema, não é? Aliás, já no ano letivo, se não me falha, 21-22, tínhamos cá trazido o professor Carlos Neto, precisamente para nos falar do que era a falta do brincar, o excessivo dos telemóveis e dos ecrãs, e portanto era uma realidade em crescendo e com a qual todos tínhamos a percepção que algum dia teríamos que ter uma intervenção que limitasse. No final do ano letivo anterior, eu, desde que sou diretor, passei todos os períodos a fazer uma reunião com os representantes dos encarregados de educação de todas as turmas do nosso agrupamento. A próxima até vai acontecer no dia 8 de fevereiro. E já no final do ano letivo anterior, eu os questionei sobre esta realidade, que achávamos que era um exagero, que as coisas não estavam a ocorrer assim tão bem. Fizemos um estudo, a nossa terapeuta da fala fez inclusive um estudo no pré-escolar, num dos nossos jardins de infância, e os dados da percentagem de alunos que, ao nível do pré-escolar, já necessitaria de apoio na terapia da fala é assustadora. Estamos a falar de números na casa dos 60%. Isso acontece porque... Telemóveis, sim. Nós vemos no dia-a-dia nos cafés, nos restaurantes, em casa, os miúdos estão com o telemóvel. O telemóvel, mesmo com os pais, quase passou a ser um acessório tão importante como a colher, o garfo e o copo. Comunicando, isso torna também difícil o desenvolvimento da própria criança. fala. E nós sabemos que até o não escrever e o ler tem implicações, inclusive cognitivas. Portanto, os estudos mostram-nos que o próprio desenvolvimento está comprometido. E temos muitos miúdos portugueses com a intuação de fala brasileira. Porque os vídeos estão... Todos os conteúdos estão aí. Exatamente. Pronto. E nós, o ano, no final, como eu dizia, na reunião do final do ano letivo anterior, portanto, dissemos aos pais que era a nossa intenção criar aqui algo de diferente. Não tínhamos ainda bem definido como, mas de uma coisa eu tinha a certeza. Eu não gostaria de proibir. Este projeto, que eu acho que tem aqui de interessante, é que eu acho que nós podemos mesmo confiar nos alunos. Acreditamos piamente que eles são capazes de se autorregular e estão a fazê-lo, é uma realidade, porque o problema não é o telemóvel em si, o problema é o uso que dele fazemos, tal como as redes sociais, etc. O telemóvel pode ser um recurso também utilizado em aula. Em aula, e é. E nós na escola, aliás, como nós também dissemos, nós já havia colegas que o utilizavam e até quase pedimos que ele pudesse ser incrementado o uso do telemóvel em algumas situações, até para os alunos perceberem que o telemóvel utilizado em determinado tipo de contextos, ainda bem que existe, o problema é o uso excessivo que eles fazem dele. E, portanto, no início deste ano letivo, até por causa de uma reportagem na altura e um programa que estava a passar num dos canais de televisão, que eu já não me lembro qual, em que o Ministro da Educação participou, ele próprio identificou que esta era uma realidade com que o Ministério a que estava atento, o próprio Ministério estava atento, e eu penso que tinham pedido ao Conselho Nacional de Escolas um parecer sobre esta questão do uso dos telemóveis. Foi quando se deu o clique e nós decidimos efetivamente avançar para esta que era uma solução intermédia, nem o uso desregulado, nem a proibição total, e com estas limitações. O projeto, antes de avançar, não era que fôssemos obrigados a fazê-lo, mas a nossa maneira de estar também é um pouco esta, partilhámo-lo com a comunidade escolar e educativa. Foi apresentado novamente nessa reunião aos pais e encarregados de educação, foi apresentado à Associação de Pais, foi apresentado em Conselho Pedagógico, em Conselho Geral e, porque este projeto dos telemóveis não era um projeto desgarrado, porque nós este ano no agrupamento, para 23-24, tínhamos um outro conjunto de projetos que estavam interligados. Era a constituição da primeira Comissão de Estudantes,
era o projeto Telemóvel QB, é o Clube de Proteção Civil, que se tudo correr bem, vai arrancar. Tivemos ontem uma primeira reunião, digamos assim, vai arrancar já no próximo mês e, portanto, isto não era desgarrado. E era o projeto Voz Alunos, que todas as quartas-feiras de manhã, das 8h30 às 9h30, começam sempre com essa atividade. E ontem já fizemos 2 ou 3 sessões, para além do trabalho que entre eles fazem, que tem sido, eu acho, muito, muito interessante. Criou-me aqui a oportunidade de também eu me poder dirigir a todos os alunos quando assim o entender, como ainda aconteceu ontem de manhã, numa sessão online. Estão todos os alunos nas escolas no projeto Voz Alunos e eu facilmente me consigo dirigir a eles e entre nós partilharmos. E, portanto, este projeto, que não foi desgarrado, foi implementado com este objetivo. Limitar em alguns espaços, sempre, biblioteca, bar alunos, corredores, refeitório, aí está sempre limitado o seu uso e depois em qualquer espaço da escola, nos 2 intervalos maiores. O das 10h30 e o das 11h30, que são os 2 intervalos grandes, em que em lugar nenhum da escola podem utilizar. E voltámos a ver coisas que já não víamos há muito tempo. Jogar às escondidas, jogar às cartas, pronto. E depois, com a criação da Comissão de Estudantes, o primeiro desafio que lhes lançámos foi apresentarem à direção, depois de uma recolha feita a todos os alunos da escola sede, 3 propostas de melhoria a fazer no agrupamento, vistas, como eu costumo dizer, propostas vistas com os olhos deles, porque muitas vezes nós, os adultos, olhamos para o problema com os nossos olhos de adulto. E é diferente vermos com os olhos deles. E foi o primeiro desafio que também lançámos à Comissão de Estudantes no espaço Voz Alunos. Em todas as turmas foi feito um levantamento das 3 propostas de melhoria que cada turma tinha a fazer. E porquê? Portanto, nós pedimos que não era mudar lâmpadas, não. Porque é que se fazia aquilo que era importante fazê-lo. No espaço Voz Alunos da semana passada, no auditório, reuniram-se os delegados e subdelegados de todas as turmas com a Comissão de Estudantes e fizeram um apanhado das 3 propostas de melhoria. A terceira proposta, todas nos deixaram muito contentes e todas fazem muito sentido e são efetivas preocupações, não é fazer por fazer. A terceira, uma das propostas, era que no bar dos alunos, nós agora, a direção, pudéssemos disponibilizar jogos, atividades para eles brincarem. Mais uma vez a alternativa ao telemóvel. Ou seja, se os próprios alunos nos estão a propor que haja outras coisas para fazer no bar dos alunos, é porque não têm intenção de lá utilizar os telemóveis, o que nos deixa, como é lógico, muito contentes. Como é que se lida também com a questão que muitas vezes alguns pais colocam, que é a questão da comunicação, ou seja, dos filhos estarem comunicáveis? Isso foi um problema? Ou... Não, é assim, isto é só fazermos o que sempre se fez. A escola tem telefone, a escola 7 tem telefone. Como eu costumo dizer, quando há um problema, a primeira coisa a saber-se é que houve um problema. E, portanto, passando-se alguma coisa de menos normal na escola, a escola a primeira coisa que faz é contactar os encarregados de educação. Portanto, o contrário também é o que significa. Se o encarregado de educação tem alguma coisa que precisa dizer ao seu educando, contacta a escola via telefone. Portanto, o telemóvel, se o aluno a maior parte do tempo está na aula, e esse era outro problema, é que muitas vezes os pais também ligavam para os filhos quando estes estavam nas aulas. Portanto, se a maior parte do tempo eles estão nas aulas, também não há essa grande necessidade. Isso não. Aliás, eu acho que a maneira até mais segura e mais rápida e respeitando todos é contactando a escola. Olha, passa-se isto, estava a falar com o meu filho e rapidamente também se chega aos miúdos. Portanto, o telemóvel não é assim tão indispensável no dia-a-dia como isso. E depois lá está, o não termos proibido, estamos a falar daqueles 2 passos, e os alunos não estão impedidos. Nós sempre dissemos que não íamos colocar um polícia atrás deles. Sim. O objetivo não é esse. Não é por ser proibido. Até porque a proibição nestas idades depois acaba por ter um efeito contraproducente. E, portanto, se o encarregado de educação telefonar ao miúdo e há um telefonema, ninguém anda a ver se pode atender. Portanto, não estão impedidos, apesar disso, de o fazer nesses espaços. Não tem é que estar a jogar, não tem é que estar nas redes sociais, tem que estar a conversar. Portanto, a proibição não é de atender o telemóvel, é de o estarem a utilizar. Eles saíam da sala de aula e a primeira coisa que se
que faziam ainda no corredor era pôr-se a olhar para o telemóvel e para o ecrã. Portanto, isso é que nós queremos evitar. Sabemos que os jovens também funcionam muitas vezes, por exemplo, e sabemos, obviamente, que o vício do telemóvel também acaba por... E muitas vezes os próprios pais acabam por, de forma indireta, incentivar isso. Esse foi também um trabalho que teve que ser feito junto dos próprios professores e do resto dos funcionários da escola. Sim. Foi por isso é que eu disse que Priorizar nós tivemos o cuidado de o apresentar primeiro à própria comunidade escolar, porque é importante, não é uma coisa. Ficar sempre a tentação, não é? Nós, os adultos, por isso é que nós dizemos que os adultos têm que nos ajudar sendo exemplo. E mesmo eu podendo, posso atender o telemóvel no espaço, não vou atender e utilizá-lo em sítios onde é. Portanto, cabe-nos também ser exemplo. Mas os encarregados de educação, os pais e as famílias, também o deverão ser fora do espaço escolar. Por exemplo, nós dissemos aos pais, por incrível que pareça, nós fizemos 2 semanas seguidas aqueles rastreios de seguirem, no espaço vós alunos, a telemóveis de alguns alunos que podemos ver, podemos sim senhora, e há alunos que às 9 menos um quarto da manhã já tinham 4 horas de utilização de telemóvel. Portanto, os pais têm que ajudar. O telemóvel, exatamente, as aplicações. Exatamente, o que utilizam, portanto, os pais, e nessas 4 horas, 3 horas e tal de YouTube e não sei quanto, isto é feito durante a noite. Porque se é nesse dia... A própria quebra do sono, exatamente. Portanto, os pais têm que nos ajudar nisto. E como é que nos podem ajudar? Se calhar, fazendo como já muitos fazemos, os telemóveis, eu já não estou nessa fase, mas os telemóveis ficam na cozinha, ficam na sala, não vão para o quarto. Se não forem... o acesso ao Wi-Fi. Portanto, esse tipo de coisas. Portanto, os adultos, a nós adultos, e aos pais e à comunidade também nos compete zelar para que isto não seja um descalabro, porque provavelmente iria ser. Porque, mais uma vez, há muitos estudos que mostram que o uso excessivo de ecrãs terá implicações no que é o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento das crianças. E, portanto, já o que estamos a começar a pagar, muitos miúdos a necessitar de terapia da fala, muitos miúdos a necessitar, inclusive, de apoio psicológico, e a pandemia não justifica tudo. Nós ainda temos muita tendência a recorrer à pandemia, mas já não é só a pandemia que justifica tudo. Há um autor, que não lembro de números, que diz mesmo: estamos a criar uma geração idiota. Sim, não será isto o termo, mas é um pouco por aí também. Vou por aí também. O impacto, imagino que agora, e estamos a falar precisamente da questão das aprendizagens, e obviamente o sono também acaba por ter implicação nas aprendizagens. Este impacto vai ser também analisado, digamos, com o aproveitamento escolar daqui para a frente. Esperemos bem que sim. Agora, assim, ser uma causa e efeito costuma-se dizer que cada estudo tem um cliente, e às vezes é fácil falarmos de estudos, mas está mais do que provado que, por exemplo, a atividade física também contribui positivamente para o que é o desenvolvimento integral da criança. Portanto, se criarmos mais espaços de brincar, de saltar. Eu recentemente estive com uma encarregada de educação estrangeira, que tinha um aluno num dos nossos jardins de infância, e dizia que estava muito contente porque tinha quase 4 anos e já sabia escrever o nome. E eu disse-lhe: eu agradeço o elogio que nos faz ao trabalho das nossas educadoras, mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa: sabe correr, saltar, brincar? É que se sabe fazer isso tudo e escrever o nome, eu acho que é muito positivo. Se sabe fazer isso e não sabe correr, saltar, brincar, se calhar é preocupante, porque estamos a queimar etapas que não devíamos. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos jovens, com menos uso de ecrãs, de telemóveis, brincarem mais, falarem mais. Eles estavam juntos, mas era só no espaço, porque eles não comunicavam, eles estavam em grupo, sentados, mas ninguém falava com ninguém. Estavam todos com o seu telemóvel, eu às vezes passava e brincava com eles. Não mandem mensagens uns aos outros, conversem entre vocês, mas não, porque eles estão no mesmo espaço e não estão uns com os outros, só estão no mesmo espaço. E é importante que eles percebam que socializar também contribui muito para o que é o desenvolvimento deles enquanto seres, enquanto cidadãos, enquanto crianças. Têm que saber brincar, têm que saber que se estava a perder, claramente. Há uma outra questão que tem a ver com a questão do ciberbullying. Imagino também com esta medida
se diminua muito, pelo menos alguma coisa do risco, não é? Também já havia um pouco essa realidade, também já sou no presente dessa Sim, assim, todos nós, todos nas escolas. mais difícil de controlar, não é? Sim, inclusive há projetos nacionais à volta da cibersegurança, dessas coisas todas. Nós no dia 8 de fevereiro, como eu dizia, vou ter a reunião deste período com os representantes dos pais e encarregado de educação de todas as turmas. Na reunião do primeiro período, convidámos o encarregado de educação que nos viesse falar sobre o que é o controle parental e como é que os pais podem fazer também controle parental através dos telemóveis. Na sessão do dia 8, o mesmo encarregado de educação vem demonstrar aplicações que podemos utilizar para fazer esse controle parental. Que isto são medidas que nós podemos utilizar, que eu mais uma vez digo, não é com o objetivo da repressão, é com o objetivo de todos percebermos, crianças, adultos, alunos, jovens, que é importante fazer outras coisas fora do telemóvel. Mas que também é importante ter o telemóvel, porque também traz-nos uma visão e uma riqueza. Agora, também é curioso, e já há 2 ou 3 anos atrás, levámos uma turma de 5º ano que participou num estudo à sala de informática e mandámos-los fazer uma pesquisa na Google. E é incrível como a maior parte dos alunos não sabia fazer uma pesquisa. Pois é, essa é outra questão, não é? Porque assim, eles têm os telemóveis, eles utilizam as redes sociais, utilizam o Instagram, utilizam os jogos, mas não utilizam o conhecimento. Como ferramenta de conhecimento não utilizam. E por isso é que nós também pedimos aos nossos colegas e aos nossos professores que no espaço aula passassem a utilizar os telemóveis como instrumento rápido, eficaz, se bem utilizado, e contribua para o que é o conhecimento e o enriquecimento das aprendizagens dos alunos.